Tudo, toda empresa tem seu lado bom, tem seu lado ruim, tem sua pessoa boa, tem sua pessoa ruim. Trabalhar tudo isso no mesmo momento, no mesmo lugar, é sempre um dos maiores desafios. Agora, a questão que fica é justamente essa. Será que um ambiente tóxico pode ter sérios efeitos na saúde mental e física de uma equipe? Mais importante, o que a gente pode fazer para criar uma mudança? Então, o ambiente tóxico em sua empresa. O que fazer? Esse é o tema do programa de hoje. Se você está assistindo e prestando atenção, sendo o nosso spec na Alta Fiel, por favor, utilize os campos de comentários para dar a sua opinião, para dar o seu comentário, para também colocar sua opinião negativa para a gente poder limpar, porque hoje a ideia é que a gente comece tóxico e saia evoluído, leve, como o grande Mr. Asvestas, para poder cada vez mais subir. Começando com você, Vanessa, talvez a pessoa mais envolvida nessa área trabalhista aqui de todos nós. Como é que é lidar com uma empresa que tem um ambiente tóxico, que muitas vezes é propagado e não tem uma preocupação em tentar deixar o ambiente leve? Isso acaba causando muitos prejuízos? Olha, João, eu acho que o importante é a gente começar, pelo menos, falando o que é um ambiente tóxico. O que seria? Né? O ambiente tóxico, ele pode ser caracterizado com algumas situações que a gente percebe no dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa começa a faltar, começa a trazer atestado, é porque ela não está feliz onde ela está. Aí depois, ela pode ter os maus tratos do superior. Então, aquela conversa já não tão amigável, onde a pessoa percebe que não está sendo, vamos dizer assim, trabalhando em time, em equipe. A falta de comunicação. Então, isso também atrapalha muito. Isso também é um ambiente tóxico. O empregado acha uma coisa, o empregador quer outra, e essa falta de comunicação acaba trazendo vários transtornos. E a pouca proteção também do empregado. Sabe que tem muitas empresas que não se preocupam com EPIs, não se preocupam com o ambiente de trabalho, deixam as pessoas confinadas, enfim, tem uma série de situações onde também é característica esse ambiente tóxico. A gente até conversou antes da live um líder ditatorial. Então, hoje a gente percebe que as pessoas querem colocar o que elas acham sobre determinado assunto, sobre a função que ela trabalha. Então, o fato dela não ser ouvida e ser sempre mandada fazer as coisas, como tem muito na China, né? Onde você só coloca uma peça, coloca uma peça, coloca uma peça. Linha não de dá. produção, né? É, total. E problemas com a função. Eu sou contratada para ser motorista, mas eu sou motorista, eu sou cobradora, eu coloco gasolina, enfim, eu sou multitarefas. Isso também atrapalha bastante. E aquele assédio moral velado. Então, você está naquele ambiente de trabalho, vão acontecendo situações onde você acha normal, mas não é tanto. Isso atrapalha muito depois o empregador, porque isso pode trazer uma ação até coletiva. Você pode ser denunciado pelo Ministério Público do Trabalho, você pode ter ações individuais. E muitos empresários, eles falam o seguinte, eu fali porque eu tive muitas ações trabalhistas. E aí eles jogam a culpa para o empregado, mas não corrige aquilo que fizeram de errado. Muitas vezes é o contrário, tá? Nem fizeram tão errado assim. Mas isso também ocorre. Quando a gente está falando de ambientes tóxicos, quando você começa a ver que o seu empregado está insatisfeito com alguma coisa, você tem que olhar para a sua empresa e ver qual é o ponto que você precisa corrigir. Porque esse ambiente faz com que um empregado fale com o outro, que fale com o outro, e aí contamina, por exemplo, toda uma equipe. Às vezes as pessoas nem perceberam ou não tinham... não estavam vivendo aquela situação, mas a partir do momento que elas são alertadas, elas começam a viver com o outro sem a necessidade. Isso que é difícil. Aliás, Dimitris, trazendo um pouquinho para o seu campo isso, a maioria das vezes que eu ouço, pelo menos, falar de ambientes tóxicos, as pessoas associam diretamente a atitudes, a comportamentos, a talvez até valores errados que foram cravados em pedra e hoje em dia são o norte da empresa, mas dificilmente falam de energia. Ao mesmo tempo, sempre que as pessoas entram num ambiente tóxico, elas falam, nossa, curioso, o clima está pesado, né? Não é uma certa ignorância nossa se preocupar tanto com a atitude e não se preocupar nem um pouco com esse lado energético também? Então, na realidade, Badiali, né, o que a Vanessa colocou, né, é muito bem colocado, realmente.
todos os pontos que ela abordou são de fundamental importância. E aí, nesse momento, trazendo essa visão mais holossistêmica, mais, né, a visão do todo, porque o holos, né, representa o todo. E muitas vezes, dentro de uma empresa, nós olhamos para um departamento. Então, por exemplo, uma empresa que tem várias áreas, como uma área de marketing, uma área comercial e uma área administrativa, né? Uma área de vendas. E não precisa ser grande empresa, mas muitas vezes uma empresa de pequeno porte, com 15, 20 ou 30 colaboradores, você tem vários setores. E muitas vezes a toxicidade do ambiente está na falta de comunicação. Então essa egrégora, essa energia, assim como você coloca, eu busco trabalhar dentro das empresas a partir do todo. Eu preciso entender o todo da empresa e estabelecermos o quê? A base da comunicação. Nós trabalhamos dentro de uma metodologia chamada, por exemplo, ARC, que tem a ver com desenvolver a afinidade a partir da comunicação para melhorar os relacionamentos internos da empresa ou entre departamentos. Então, a toxicidade acontece, por exemplo, quando a empresa, a sua área comercial não conversa com a administrativa ou financeira, ou não conversa com a área de marketing, ou a área de marketing não conversa com a área financeira, porque o departamento financeiro acha que vendas gasta dinheiro, comercial gasta dinheiro, acha que o departamento de marketing investe em ações erradas, ou seja, então, essa toxicidade muitas vezes não tem a ver com essa parte mais de assédio, tem a ver muito com a comunicação, com a transparência da empresa. E aí cabe, né, o persona, né, do líder reunir as suas equipes, reunir a liderança e definir em conjunto quais os rumos da empresa, quais os objetivos que queremos alcançar. E, a partir daí, trazer o comprometimento de cada setor, de cada departamento, fazendo com que todos entendam a interdependência que um tem do outro. Porque senão eu acho que o meu departamento, que é o comercial, que vende, que traz o faturamento para a empresa, é o melhor. E eu não vou falar com o administrativo porque eles só ficam lá sentados no escritório. Em compensação, a área administrativa não conversa com a área de marketing porque acha que marketing só fica gastando dinheiro em ações de marketing que não trazem resultados. O comercial não fala com o marketing porque o comercial acha que ele é autogestão. Ele consegue fazer tudo sozinho, não precisa das estratégias de marketing porque eles criam tudo errado. Ou seja, esse ambiente pernicioso, esse ambiente contagiado, né? Ele acontece porque falta da parte do gestor a habilidade de se comunicar com todos os departamentos, criando afinidade entre eles para que possam, então, haver e se desenvolver melhor os relacionamentos, onde todos estabelecemos uma linguagem para seguir na mesma direção. Então, eu penso que essa parte mais energética tem a ver com o sabermos estabelecer a comunicação entre todas as áreas da empresa. Isso pode ser uma empresa com gestão familiar, uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, né, com centenas ou milhares de funcionários espalhados que seja ao redor do mundo. Não sei como vocês veem isso. A comunicação, normalmente, eu acho que é um dos pontos principais, principalmente pelo fato de que cada área normalmente tem a sua própria linguagem, suas próprias métricas e seus próprios valores, né? O que deixa, talvez, até a convivência difícil. Agora, Fabiola, nesse meio todo, uma coisa que é muito comum, por exemplo, é a gente sempre ouvir aquela fala do o chefe tal é assim mesmo, é o jeito dele, ele é grosso mesmo, ele briga mesmo, ele xinga mesmo, mas não é nada demais, vai. Você que tá querendo criar caso, não seria uma falta de preocupação ou de interesse, ou talvez, sei lá, de empatia? Seria mais uma preocupação, não deveria ter uma preocupação muito mais com o ambiente do que com o jeito dele? Não, exatamente assim. Tem que ver se o chefe é o dono da empresa. Se é o chefe dono da empresa, é grave. Ele mesmo ele tem que tomar muito cuidado com esse estereotipo que estão colocando para ele, né? Porque exatamente isso, colocando esse, titulando ele como essa pessoa, acaba, como a Vanessa falou, acaba isso, a gente até brinca na Justiça do Trabalho, a rádio peão,
Então, eles acabam falando, então todo mundo acaba vendo assim, às vezes, uma pequena chamada de atenção que é importante, que deve acontecer, porque realmente o empregado está agindo corretamente ou não fazendo conforme deve suceder, acaba sendo como, ele está me humilhando. Né? Exatamente por quê? Porque a empresa, os empregados começaram a colocar e aquele estereotipo para aquela pessoa se criou. Se não é o dono da empresa, é um encarregado, um supervisor, um diretor, então a empresa tem que exatamente analisar. Espera aí, ele realmente age desse jeito? Então, se ele age desse jeito, eu acho que quem está precisando de uma reciclagem é o diretor, é essa pessoa que age desse jeito. Não falo demiti-la, falo uma reciclagem mesmo. Colocar ele para um curso ou até ver o que está acontecendo. Porque, às vezes, essa situação, como a Vanessa falou, a pessoa não está feliz trabalhando ali. Às vezes, não é nem isso. Às vezes, ela está com um problema em casa. E acaba trazendo esse problema de casa para o trabalho. E aí, ele trazendo para o trabalho, ele acaba também não se sentindo feliz no trabalho. Né? Uhum. Então, assim, analisar. Então, primeiro, é muito ruim esse estereotipo. E, normalmente, às vezes, acaba exatamente dissipando, assim. Tem essa coisa na empresa. Porque ele fez para mim, faz para todo mundo. Uhum. E, às vezes, uma chamada de atenção, todo mundo dá porque ele fez assim para mim. Exatamente. Ele também fez assim, ele também me xinga, ele também me fala. Então, a gente tem que analisar. Primeiro, se é o diretor, se é o dono da empresa, ele tem que começar a ver os conceitos dele e analisar mesmo. Também porque a gente vê muito pelo lado do empregado. E hoje em dia, tudo é motivo. Estou sendo humilhado, dando moral, está colocando a minha imagem uma situação vexatória. Então, assim, e aí você, às vezes, acaba que o empregador fica com medo de chamar a atenção de uma coisa que seria corrigir para fazer o correto, com medo exatamente de que amanhã, depois, ele vai na justiça do trabalho e me pedir dano moral. Então, eu acho assim, quando há isso dentro da empresa, tem que analisar qual é o lado que está vendo essa reclamação. Se a reclamação estão de todos os empregados, diretor, de um supervisor, então vamos analisar o que está acontecendo com o diretor. Realmente, com essa pessoa, realmente ela age assim, ela está extrapolando. Então, vamos lá colocar ele numa reciclagem, vamos ver se o problema é então, dá uma férias. Às vezes a pessoa está com férias vencidas há muito. Eu falo, férias, gente, não é frescura. Todo mundo precisa de férias mesmo. Até o autônomo precisa de férias. Se a gente não parar naquele período de 12 meses de trabalho, chega uma hora que você não aguenta mais. Então, será que ele não está precisando de férias? Será que ele está sobrecarregado direto? Então, nesse caso, vamos olhar para a chefia, né? Agora, se é um caso onde você vê que realmente a chefia está agindo dentro do limite dela, está exigindo, porque ela deve exigir, então, peraí, então eu acho que aí é o empregado, então tem que ver se aí entra naquilo, será que ele está satisfeito trabalhando ali? Às vezes até uma mudança de setor, também falo, não é demissão, às vezes uma mudança de setor desse empregado, já, às vezes porque o empregado concluiu um curso técnico ou concluiu uma graduação e ele está numa área nada a ver daquele curso técnico ou graduação que ele concluiu. Então, ele está insatisfeito. Por quê? Porque o estudo dele não está sendo aplicado. Então, às vezes, analisando, colocando ele, trocando de setor, colocando ele trabalhando com aquilo que ele gosta, ele começa a realmente desenvolver e deixa esse ambiente mais leve, menos tóxico. Eu acho que um problema grande aí é que quando você começa a ter uma imagem dessa, até mesmo a cobrança correta passa a ser, tá vendo? Tá querendo me humilhar. Olha, me cobrou que tenho que fazer o meu trabalho hoje. Meu Deus! Crime, é difícil achar esse nível, né? Eu acho que essa é uma preocupação. Até trazendo um pouco para você, seu Ernesto. Tá lembrando que o seu microfone está mutado quando for falar. Uma das coisas que hoje em dia ocorre de maneira muito exacerbada é o confronto entre gerações.
De um lado, a gente tem aquela geração que é hipersensível com várias coisas. De outro, a gente tem uma geração que muitos dizem ser hiperinsensível com várias coisas. E no meio disso tudo, ficam aqueles que não sabem se podem cobrar, ou se não devem cobrar, ou se devem deixar o barco correr. E aí, como é que eu faço para lidar com tudo isso? Olha, baseado no que você mesmo falou agora, eu coloco que a empresa é uma família, e ela é até uma família, em muitos casos, mais importante do que a família que a gente tem em casa. Porque na empresa, além de haver todo esse relacionamento entre as pessoas que lá trabalham, você tem uma missão, que é fazer a empresa crescer, a empresa vender, a empresa dar lucro, a empresa ser um sucesso. E isso une tremendamente as pessoas. Já numa família, vamos dizer assim, tem-se poucos compromissos, né? Você vive na sua casa, você tem lá a sua esposa, seus filhos, tal, mas não tem nenhum compromisso. E aí a vida se torna até um pouco, às vezes, é evidente que exagerando, não tão monótona como devia, quer dizer, enfim, a vida em família não tem aquele dinamismo que tem a vida na família empresarial. E aí entra tudo isso que foi falado aqui. Quer dizer, no momento que você tem uma missão, aí já é um time que tem que ganhar um jogo, que tem que lutar para conseguir vencer os concorrentes, e isso então traz, de uma forma, uma união muito grande, né? Porque eles estão juntos para vencer uma batalha, e do outro lado também uma cobrança muito forte. Cobrança essa que numa família em casa não tem cobrança muito forte. Cada um leva a sua vida e tal, mas numa empresa já há essa cobrança de cada um cumprir com suas funções, ser eficientíssimo, e no momento que não é, aí realmente as próprias pessoas começam a fazer uma pressão, e aí cabe à chefia tomar uma atitude. E também isso, né? Diferente, se bem que numa família também tem uma certa hierarquia, né? O pai, a mãe, filho, mas eu acho que na empresa já essa hierarquia é mais forte ainda, quer dizer, tem que obedecer, e como tem toda essa missão de vencer, né, de ganhar clientes, de dar lucro, aí a chefia se torna um pouco mais enérgica, tem que ser mais enérgica, porque se a pessoa não está cumprindo adequadamente, ela precisa realmente ser pressionada, coisa que numa família não é assim, e na empresa tem que ser. E aí isso cria todo um ambiente de união ao mesmo tempo, mas de cobrança e às vezes também de disputa, né? No sentido de várias pessoas talvez querem atingir a chefia daquele departamento. Mas é uma coisa muito emocionante, muito vida, tem muita vida uma empresa. E esse grupo de pessoas vai conseguindo os seus objetivos. E aí cabe justamente aos responsáveis, né, aqueles que têm posições mais importantes, de criar esse clima. Quer dizer, o clima numa empresa é a coisa mais importante, porque no momento que tem um clima de colaboração, de cooperação, realmente as pessoas se ajudarem e perdoarem e orientarem uns aos outros, aí você vai ter sucesso, a empresa vai ter sucesso, mas principalmente as pessoas vão ter uma vida feliz dentro da empresa. Então, quando a gente pega assim, essa questão tóxica, quer dizer, que tem realmente empresas onde o clima é horrível, é porque tem lá um chefe que só dá bronca sem razão, fala alto, não sabe respeitar os subordinados, principalmente aqueles mais inferiores, e isso está errado. Quer dizer, a empresa precisa ter um clima gostoso. Eu amo vir na minha empresa.
sabe? Porque é aqui que eu me sinto bem, que eu me sinto com os amigos, com as pessoas, e fazendo alguma coisa, realizando, tendo um objetivo, enfim, pulsando, né? Quer dizer, vivendo mesmo. Cada dia é uma emoção diferente. Até quando a gente perde um cliente, é uma emoção negativa, mas depois quando a gente reconquista ou quando a gente consegue um sucesso, aí a emoção é maior ainda, né? Então, tem que se construir isso. E isso se constrói fazendo uma série de procedimentos que hoje a gente vê muito nesses cursos de gestão, né? E livros também, que procuram mostrar, né, esse ambiente, porque não é fácil você conseguir obter o esforço máximo das pessoas sem energia, sem ser enérgico. Então não é que também numa empresa todo mundo é bonzinho, todo mundo faz se quiser, pelo contrário, é um cobrando o outro, mas sem ofender, sem menosprezar, sem causar rancor, sem ofender principalmente. Então é muito importante você trabalhar numa empresa em que tenha um ambiente, vamos chamar de familiar, um ambiente gostoso, um ambiente de colaboração, de ajuda de todo mundo. E eu tenho um defeito, né? Quer dizer, eu sou muito bonzinho. As pessoas mesmo falam, pô, você admite tudo. Não é que eu admito tudo, eu sempre trabalhei em conjunto com uma pessoa mais enérgica. Porque eu sempre digo, eu procuro criar esse clima, procuro fazer as pessoas se sentirem bem, enquanto que eu sempre tenho uma outra pessoa que é mais cobradora. E com isso a gente equilibra, né, todo esse ambiente, tornando ele, de um lado, gostoso e, do outro lado, eficiente. Cada um cumprindo um papel muito importante também, né? E depois também é o seguinte, quando você consegue obter uma certa autoridade sem constranger, sem ter que dar bronca, aí todo esse processo fica muito mais facilitado. E realmente eu acho assim que dentro da sociedade, dentro da vida, a empresa é um órgão importantíssimo, né? Porque é uma célula onde tem um relacionamento e, por outro lado, um compromisso, né? Que é o que a empresa faz. Quer dizer, ela é uma célula muito importante, muito viva, né? E muito provedora de satisfações, não só entre as pessoas que lá trabalham, mas nos seus clientes, nos seus fornecedores, nas famílias dos seus colaboradores, até com o próprio governo. Tem uma simbiose, né? Um trabalho em conjunto muito bacana. Então, viva a empresa! É realmente uma fala diferente, até porque acho que a grande dificuldade aqui no Brasil é fazer com que todos comprem um mesmo ideal, uma mesma ideia, né? Você vê que até o público não é visto como público, imagina uma empresa então ser vista como uma só, né? Na verdade é a empresa do chefe, né? Ele que tem que estar ganhando, eu não preciso mesmo ganhar, não preciso me matar aqui. Essa costuma... Então, e o ruim é que isso acaba sendo maléfico para os dois lados, né? Você escuta a pessoa dizer assim, o meu tá garantido no final do mês. Não preciso me esforçar, porque eu já tenho meu salário mesmo. Ele só vai encher o bolso de dinheiro. Eu trabalho para quê? A família já tá rica? Não precisa fazer nada. Não tem um pouco dessa visão também? Ou eu tô enganado aqui? Tem muito dessa visão. É que às vezes algumas reclamações não são verdadeiras. Em função desse sentimento que tem a pessoa. Então, quando vai procurar um advogado, o advogado tem que discernir bem as provas que não estão sendo levadas, porque hoje, na justiça do trabalho, você paga, o reclamante paga, se caso ele perde a ação. Né? Então, não dá hoje, como antigamente se fazia, muitos advogados, pedir tudo. Não tem condições. Porque isso pode voltar contra o próprio reclamante. Só para deixar claro, o reclamante é a pessoa que está em preocupação. Por exemplo, o empregado. Ele está reclamando de um ambiente tóxico, falando que sofreu assédio, enfim. Na hora que ele está trazendo toda essa informação, ele tem que realmente ter as provas de que isso ocorreu efetivamente, para que depois isso não dê um efeito rebote.
Muitas vezes já aconteceu da gente conversar com o cliente e ele fala assim, não, eu tenho testemunha, porque ainda mais quando não tinha, antes da reforma, antes de novembro de 2017, não tinha o honorário de sucumbência na trabalhista. Então, o advogado do empregado, aquela ideia, vamos pedir tudo, o que colar, colou, né? E aí tinha essa questão de, vou pedir um dano moral. Né? Você mesmo assim, às vezes, estava procurando, tem testemunha? Olha, isso... Você tem certeza de que isso ocorreu? Aí, não, acontece comigo e com todo mundo na empresa. Ou então uma situação, olha, ele sempre ficava na frente de qualquer pessoa. Tá bom, você lá, coloca na ação. Né? E aí no dia aí marca a audiência, você fala, então, agora a gente precisa do nome, endereço, os dados daquela pessoa que você falou, né? Nossa, aí essa pessoa não aparece. Aí você fala assim, mas você não falou que todo mundo da empresa sofria isso? Aí essa pessoa não aparece. E aí, às vezes, vem aquela história. Não, sabe o que é, doutor? Aconteceu uma vez. Não é toda vez, né? Não é sempre. E alguém assistiu esse... Não, sabe o que é? Ele me chamou num cantinho e falou só entre eu e ele. Aí some todas as Você já começa a ver que a conversa tá ficando mal contada, né? Tá difícil de sustentar isso. Né? Aí hoje em dia, depois da reforma de 2017, a gente alerta muito mais o cliente. Deixa bem claro para ele. Você tem que, se a gente colocar isso na ação, você tem testemunha. Eu acho que eu vou ter. Não, eu acho que eu vou ter, eu já sou uma advogada que eu já... acho que eu vou ter, então não arrisca. Não arrisca, porque você pode até perder pelo o crédito do que você realmente tem feito. Então, eu acho, vai ter que pagar honorários desse eu acho, depois que você perder. Então, e aí o que realmente é seu direito vai sair desse crédito para você pagar o advogado da empresa. E aí agora a gente vê que realmente os danos morais estão bem diminuídos. O requerimento deles enxugou bastante, já diminuiu bastante. Agora, uma das coisas que muito comumente acontece é uma empresa na qual o ambiente não é realmente dos melhores. Não há uma preocupação muito boa com todos que ali trabalham. E aí chega alguém e fala, não, vocês têm que instituir a missão, a visão e os valores. E aí, o que os líderes fazem? Criam uma plaquinha com frases bonitas puxadas da Wikipédia, colam na parede e pronto. Porque afinal é isso que precisa fazer com a missão, visão, valores. Eu já presenciei isso e é muito engraçado que a teoria fica muito longe da realidade. Agora, Van, como é que faz para a gente conseguir criar uma mudança, conseguir recriar o nosso imaginário perfeito, lindo, com ursinhos pulando, aquela visão colorida, para a empresa que não está tão bem assim? Porra. Olha, tem uma coisa que a gente fala muito em relação ao compliance. Então, a empresa ela tem que ter um investimento nessa área de recursos humanos. Quando a pessoa entra, o correto seria ela passar por um treinamento, onde nesse treinamento ela vai aprender qual é a visão e a missão da empresa, qual é a função dela verdadeiramente, o que é que ela vai receber de verdade, para que ela não tenha depois... surpresas no meio do caminho, tá? E que ela possa efetivamente tirar as suas dúvidas, não só o que é a empresa em si, porque, na verdade, dependendo do ramo, você vai ser um garoto propaganda da empresa. Então, tudo que você tem que fazer antes do seu funcionário ser admitido é um investimento, mas é um investimento, por exemplo, EPI. Você está ciente que você é obrigado a usar EPI? Se você não utilizar, você pode receber uma advertência? Porque amanhã, quando ele receber essa advertência, vai falar, mas por que eu tenho que usar? Nunca ninguém me falou nada. Então, todo esse preparo, essa documentação, antes de efetivar um funcionário, é resguardo para o empregador. Mas, ao mesmo tempo, passa segurança para o empregado. Então, você não está entrando numa empresa, mesmo que tenha 5 funcionários. Você tendo essa oportunidade, essa organização já na entrada do seu funcionário, você consegue reverter esse pensamento. Agora, quando não tem mais jeito, a empresa tem 40 funcionários, já tem esse aspecto tóxico dentro da empresa, você vai ter que arrumar dali para frente. Você vai ter que ter ações
como empregador, que demonstre para os funcionários de que a empresa efetivamente está começando a se preocupar com aquilo que nunca, de repente, se preocupou. Então, valorização do empregado, dar mais atividades, ouvir mais o funcionário, enfim. Se não aconteceu isso desde o nascimento da empresa, você consegue arrumar para frente. As pessoas percebem, sim, esse movimento e essa tentativa de mudança. Demora um pouco, João, mas acontece. Eu acho que o mais difícil é literalmente tirar isso do papel. Porque falar que a gente vai valorizar a pessoa que está do nosso lado é fácil. Mas, Fabiola, fazer isso dá muito trabalho. Tem muito chefe que eu já vi que fala que não, coloca a plaquinha ali, tá bonita, tá com resina. É melhor, não é? Plaquinha? Você nunca viu isso? Não. Não, já trabalhou na empresa. Aquelas plaquinha de motivação que ele quer dizer. Eu já ouvi falar numa empresa, a gente tem que deixar claro agora a missão, visão e valores. Pô, que legal, vamos fazer um treinamento? Não, coloca uma placa na parede com a missão, visão e valores, que pronto, todo mundo já sabe. Ah, tá. Então, era isso que eu ia falar. O principal aí, dependendo de como está a situação na empresa, voltando àquilo, primeiro analisar onde está acontecendo. Se realmente é uma situação que, inclusive, já abrangeu assim, toda a empresa mesmo, todos os setores, é uma situação que realmente é de um superior mesmo, hierárquico maior, de um gerente de área, de um diretor geral. Então, a empresa, o importante é investir em treinamento. Plaquinha só não vai funcionar. Plaquinha não vai funcionar, a pessoa vai continuar vendo aquilo e, pelo contrário, ainda vai desmotivar, porque vai dizer, o que adianta falar isso e o diretor está fazendo outra coisa, né? Ou então, aí eles acabam que, bom, ele não vai melhorar. Então, tem que exatamente investir em treinamento, investir até, no caso, se além do treinamento profissional, se for o caso, até numa situação para confraternizações, happy hours da empresa. Isso é uma coisa que ajuda muito, sabe? Hoje a gente vê que a pessoa começa a ver aquele colega de trabalho como uma pessoa, né? Às vezes você vê aquela pessoa lá que varre o chão. Ela é a faxineira. Mas você não imagina que aquela pessoa tem um filho, que aquela pessoa pode até ter um filho com um problema de saúde, por isso que ela está toda hora cansada, então porque ela chega em casa ainda tem que cuidar desse filho. Mesma coisa é um diretor. É um diretor, ele não tem problema, né? É o que a maioria dos empregados pensam, né? Então, o chefe não tem problema. Eu peguei as duas extremidades, né? Então, o outro é assim, ele é diretor, ganha muito bem, qual o problema dele? Escolher para onde vai viajar? Não, gente. Então, quando você começa a colocar, exatamente, fazer uma confraternização mesmo, mostrar, fazer um hour, a pessoa começa a conversar com o outro e ver, gente, não é porque ele é diretor que ele não tem problemas. Ele também tem problemas, como eu. Ele tem lá um filho que já é muito mais velho e não quer estudar, não quer seguir uma carreira, e isso traz para ele um desgaste, porque ele é que tem que levar por isso que ele não se aposenta. Às vezes a pessoa fala, já está na hora de se aposentar, mas não sabe, às vezes acha que ele está ali porque ele precisa, né? Então não é porque ele quer. Então é isso que às vezes o treinamento profissional é importante? É importante. Mas exatamente fazer essa integração do profissional, do pessoal, para que as pessoas começam a ver não só aquela pessoa, como aquela que está ali mandando ou que está varrendo o seu chão. Isso leva ao que o Dimitris falou. Tudo bate na comunicação. É o mais importante, né? Aí, Dimitris, esses momentos, como muita gente diz, elevam o moral, né? Jogam a energia lá pro alto, né? Tem uma importância mais do que essencial para poder equilibrar, balizar todas as energias, né? Na realidade, a comunicação é a base de tudo, né? Então, eu tenho falado muito em lives, em treinamentos, né? A comunicação é a base da sociedade, e se nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo nos nossos dias, no nosso dia a dia, na sua grande maioria, todos os problemas que vivemos no mundo inteiro são falhas na comunicação, na interpretação daquilo que nós queremos dizer. Sabe que no tempo da escola o professor dava aquele tema lá e falava assim,
Você tem que interpretar o enunciado do problema. Se você não interpretar o enunciado do problema, você não vai conseguir buscar a solução. E na maioria dos casos, né, dentro das empresas, o gestor, esse é um dos grandes problemas de ambientes tóxicos. O gestor da empresa, ele acha que o funcionário tem que saber o que ele pensa. Da mesma forma, o gerente comercial, ele acha que a equipe comercial dele tem que saber o que ele pensa. E o vendedor da empresa acha que o cliente tem que saber o que ele quer lá na empresa. Então, nós vivemos no achismo. Assim como muitas vezes em casa, o marido acha que a esposa tem que saber o que passa na cabeça dele, ou vice-versa. A esposa acha que o marido tem que saber entender o que se passa na cabeça dela. Por isso que eu falo que a comunicação é a base de tudo. A partir desse tripé da comunicação, nós nos comunicamos melhor com o objetivo de buscarmos pontos afins entre as pessoas envolvidas. Então, por exemplo, vou falar um pouco, vou falar de mim. Poxa, você quer conversar comigo, estabelecer um bate-papo onde nós possamos aprofundar em N temas? Poxa, a porta de entrada para conseguir conversar bem comigo e prender minha atenção é falar sobre moto, passeios de moto, viajar o mundo inteiro, porque é algo que eu gosto, eu tenho afinidade. Então, a partir da comunicação, neste ponto específico que gera afinidade entre nós, nós podemos aprofundar e expandir o quê? O nosso relacionamento. Se eu vou conversar com o Ernesto, por exemplo, que ele não gosta de moto, ele não anda de moto, mas ele tem uma pegada muito boa nessa questão do empreendedorismo, essa questão toda da tecnologia de ponta, essa questão dos apps, da educação, formação para jovens. Então, se eu vou conversar com o Ernesto e eu trago este tema para a comunicação, eu crio afinidade com ele. E com esta afinidade, nós vamos expandir o relacionamento. Se eu quero construir na minha empresa missão, visão e valores, esse é um outro grande gap das empresas, é que ou o gestor busca no Wikipédia, ou ele entra num site e vê uma missão, visão e valores muito boa, dá Ctrl+C, Ctrl+V, manda imprimir os quadros e afixa uma série de pontos estratégicos da empresa, e ele começa a achar que porque ele fixou aqueles quadros na empresa, ou plaquinhas, né, como o Badiali bem falou, os funcionários têm que saber, mas o funcionário não consegue interpretar aquilo que está escrito, porque aquilo é tão lindo e tão valoroso, mas na prática não se consolida, porque isso não veio da equipe da empresa. Então, missão, visão e valores, eu vou mais adiante. Isso não pode ser construído pelo gestor da empresa a fixar num quadro e dar treinamento para empurrar a goela abaixo do time de colaboradores. Missão, visão e valores devem ser construídos junto com a equipe de liderança e depois junto com todo o time, para que a partir desta construção, quando eu ajudo a construir, eu faço parte disso. Então, você transmite para as pessoas se sentirem pertencentes àquele contexto que está escrito. Porque ele ajudou a criar, ele ajudou a elaborar, então tem parte da essência dele. E a partir daí fica muito mais simples e muito mais fácil ele se comprometer com a missão, visão e valores da empresa. Por quê? Porque ele ajudou a construir e elaborar este texto. Este conteúdo faz sentido na vida dele e ele tem condições de praticar o exercício no seu dia a dia. E quando algo dentro da empresa não está seguindo em conformidade, em isoformismo, ou seja, com coerência com aquele texto, o próprio time de colaboradores fala, olha, tem coisa errada, nós estamos indo contra os princípios que nós ajudamos a criar. Então, o comprometimento só virá pela transparência. Não existe comprometimento com missão, visão e valores e transforma. E aí, como consequência, eu transformo esse ambiente num ambiente com uma egrégora positiva, com uma energia positiva e, consequentemente, automaticamente, a toxicidade deixa de existir. E no momento em que ingressa um colaborador novo que traz uma toxicidade de fora, o próprio time ou expurga ele ou ajuda a transformá-lo e trazê-lo para o trabalho efetivamente em equipe. Então, essa é a única forma que existe de construir missão, visão e valores, trazendo o comprometimento da equipe.
Senão, eu vou construir isso sozinho como gestor, vou colocar nos quadros e vou passar os próximos 50 anos dando treinamento para eles, para que eles possam engolir aquilo, gestão e garganta e goela abaixo. Forte isso, hein? Então, Ernesto, como é que fica, então, na sua empresa, esse tipo de controle? Como é que você equilibra esse lado pessoal com esse lado profissional? E como é que você faz com que a visão, a missão e os valores sejam realmente vividos? Eu vou falar uma coisa assim que eu venho tentando defender há tempos, não é fácil, mas eu acho muito importante, que é exatamente a questão da remuneração dos colaboradores de uma empresa. Hoje, como é que funciona? A empresa paga um salário, né, normalmente muito baixo. Eu acho assim que o salário que as pessoas recebem, principalmente aquele pessoal que trabalha bastante, mas está num nível inferior da empresa, a remuneração deles é muito baixa, né? Não vamos discutir aqui por quê e tal. Por outro lado, a empresa paga uma série de coisas relativas ao não trabalho. Ela paga férias, ela paga 13º, ela paga aviso prévio quando o funcionário é demitido, ela paga fundo de garantia, ela paga uma série de impostos, paga INSS, paga plano de saúde. Isso tudo é um valor que a pessoa recebe, evidente, porque está trabalhando naquela empresa, mas mesmo assim ainda é um valor pequeno, principalmente em relação ao que a empresa lucra, quer dizer, em relação ao que o dono da empresa recebe. Evidente, o dono da empresa normalmente é quem investiu lá na empresa, mas então por isso está esperando uma remuneração desse capital que ele investiu lá. Mas seria muito mais eficiente para o país e para as empresas se a gente fizesse o seguinte: olha, vamos deixar de pagar tudo que é não trabalho. Então não vamos pagar fundo de garantia, não vamos pagar férias, não vamos pagar 13º, não vamos pagar aviso prévio, não vamos pagar mais nada. Talvez até nem dê certo. Vamos pagar um salário adequado, mais ou menos o valor de hoje, que é um valor super baixo já, talvez um pouco mais equilibrado, né? As diferenças entre a pessoa que está lá de porteiro e o gerentão ou o diretor. Hoje no Brasil ainda somos um país onde a diferença entre esses dois salários é enorme, né? Na Europa, um diretor recebe proporcionalmente muito menos do que aqui, principalmente se a gente for considerar em relação ao salário, por exemplo, de um nível bem baixo, mesmo lá tendo esse salário, esse funcionário de nível baixo, um salário mais adequado do que aqui. A minha proposta é a divisão de lucros entre os funcionários, tornar isso uma coisa obrigatória. É evidente, uma empresa ela precisa pagar parte do seu lucro aos acionistas, àqueles que investiram um certo dinheiro lá. Mas é muito importante ela pagar também aos seus colaboradores. Então, esse pagamento seria uma proporção do lucro. Então, a empresa, sei lá, teve um lucro X e representa X% do faturamento. Desse lucro que ela deu, e aí se a gente eliminar todos esses pagamentos pelo não trabalho, o lucro vai ser muito maior do que é hoje. 50%, aí um percentual, diria que ser mais bem estudado, mas 50% desse lucro seria distribuído aos colaboradores. E, evidente, numa proporção ao salário de cada um, porque a gente entende que quem ganha mais rende mais para a empresa, quem ganha menos rende menos para a empresa. Então, a distribuição do lucro seguiria a proporção do salário. Mas com isso, todos estariam tremendamente motivados a fazer um bom trabalho e, principalmente, todos seriam fiscais dos seus colegas de trabalho, porque todos teriam o mesmo pensamento que tem um patrão, que é o de fazer com que a empresa progrida, que todo mundo trabalhe corretamente, que todo mundo chegue no horário, que todo mundo saia um pouco, pelo menos no horário, não saia mais cedo, que todo mundo trabalhe com disposição, com afinco.
E é uma coisa tão simples, quer dizer, não estou falando nada aqui de um sistema socialista em que o governo manda em tudo e as pessoas recebem um valor lá do governo. Não estou também falando do sistema capitalista, onde os acionistas recebem uma bolada 10 vezes maior do que todos que trabalham lá, enquanto que os que trabalham lá recebem uma parte insignificante do lucro do total da empresa. Então, eu tenho certeza que se a gente fizesse uma mudança, e eu faço isso na minha empresa, uma distribuição de lucro, o resultado da empresa é muito melhor, a empresa vai render mais e com isso o país vai render mais e com isso a sociedade vai ter mais benefícios, vai ter uma vida muito melhor. Ok, vamos. Ernesto, inclusive, não nesse modelo que o senhor falou totalmente, mas tem muitas convenções coletivas, categorias que no final do ano, colaboradores, eles recebem essa divisão para participar. Empresas de capital aberto, fica muito fácil do colaborador realmente verificar que aquele lucro realmente foi devido e essa divisão que eles fazem, o percentual. Eu já trabalhei registrado uma vez só na minha vida, mas essa empresa que eu trabalhei, ela fazia. Realmente os funcionários, eles eram motivados. No final do ano, eles esperavam esses valores para poder estar fazendo a cega, quitando dívidas. É assim, de extrema importância valores. Agora, com relação a essas verbas que o senhor falou, que de não trabalho, na verdade, elas existem hoje para proteger o funcionário mesmo em função desses valores de pisos muito baixos. Então, se conseguisse ampliar e valorizar cada categoria, poderia ser um projeto, sim, uma forma com que as pessoas entendessem, independente de ser faxineiro, de ser diretor, a importância e a qualificação de cada um. Mas isso é anos-luz, bom. Muitos anos-luz, né? Infelizmente. E aí, você falou que essa anuidade já motiva tremendamente as pessoas. Imagina sendo mensal, né? Sim. A motivação seria muito maior. Nós estamos implantando isso, já implantamos aqui na nossa empresa, está funcionando bem. Aí os advogados, né, como vocês, ficam falando, cuidado que isso pode... Tivemos que mudar até o nome, né? Não pode ser distribuição de lucro, tem um nome lá de participação, para não tornar isso eterno. Enfim, mas de alguma forma, né? Eu vejo que quando o colaborador, né, quer dizer, principalmente aqueles de nível mais baixo, sentem que eles estão ganhando em função do rendimento da empresa, eles começam a eles mesmos tomar umas atitudes super curiosas, sabe? Chegar e falar assim, incentivar uma pessoa a trabalhar. Às vezes aqui o analista está com uma dificuldade no programa, o porteiro vem e tenta animar ele, pô, eu posso ajudar em alguma coisa aí? Qual é o problema? Quer dizer, você sente uma colaboração mútua, sabe? Uma união muito grande. Interessante isso. Inclusive, já vamos chegando ao fim do programa, já estamos quase estourando o tempo. Então agora passarei para que nossa bancada dê a opinião final sobre como poder vencer esse ambiente tóxico. Começando por você, Fabiola. Mensagem final e já aproveita, deixe seu contato também para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais. Bom, para vencer, o treinamento é o mais importante. E analisar da onde vem o problema, exatamente. Se o problema está na equipe, se o problema está no gestor da equipe. E aí tentar entender se é a insatisfação com relação à empresa ou se é a insatisfação com problemas mais, e aí tentar direcionar e, com certeza, também, antes de tudo, porque muitas empresas, primeiramente, pensam, vou demitir esse empregado que está me dando problema. E não é isso, porque, pelo contrário, se você tomar essa atitude, com certeza você vai ter o problema na Justiça do Trabalho, porque ele vai sair mais aborrecido ainda e vai te dar, assim, um grande problema depois na Justiça do Trabalho. Então, primeiro tentar analisar, se for o caso, faz o treinamento, direciona ele para onde seria o melhor caminho antes de tomar uma medida mais drástica. Para me encontrar nas minhas redes sociais, Fabiola Rodrigues Lopes,
E toda terça-feira, às 21h30, nós temos aqui. Então, terça-feira à noite são os melhores programas do Conexão, né? Então, nós temos aqui o Papo Empreendedor, começando à noite, finalzinho de tarde. Depois veio Sem Papas na Língua com o nosso Marcelo Pavão também. E terminando a noite com Descomplicando Seu Condomínio. A gente fala de todos os temas que deixam qualquer condômino, qualquer síndico de cabelo em pé. Então, a gente tenta descomplicar a vida do condômino. Qual será o tema de hoje, para que a gente possa acompanhar? Hoje nós vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, no condomínio. Uma grande polêmica, se aplica, se não aplica, como deve ser aplicada. Então, acompanhe agora, logo mais às 21h30, aqui no Conexão 013. Então, se você ainda não ouviu, lembre-se, fique aqui. Teremos mais programas incríveis. Terça-feira realmente é um dos melhores dias. Segunda-feira também é bom, não vou mentir. Mas vocês estão vendo aí, inclusive, a arte. Acabaram de ver a arte do programa do Descomplicando Seu Condomínio. Então, fique ligado, continue aqui. Partindo agora para Dimitrios. Como é que a gente pode dar uma sugestão para o amigo empreendedor que está assistindo para poder combater esse ambiente tóxico? E, mais importante ainda, como é que as pessoas podem lhe achar, meu amigo? Então, eu reforço mais ainda, né, que a própria Fabiola falou, essa questão de treinamento é fundamental. Então, como isso tem que partir das lideranças, então, antes de mais nada, que isso entra muito diretamente na nossa área de trabalho, né, que é o mapeamento das competências comportamentais profissionais, principalmente dos gestores da empresa e do seu quadro de lideranças. Porque se você identifica que o gestor, ou líder de um departamento, ou líder de um setor, ou líder de uma área, um gerente que precisa lidar com uma equipe, ele não tem essa habilidade de liderança e também não está disposto a desenvolver, então, dessa forma, todo o treinamento inserido na empresa junto com ele também não vai dar em nada. Por quê? Ou ele não tem as habilidades necessárias, ou ele não está disposto a mudar para desenvolver cada vez mais a excelência na comunicação, para entender a afinidade junto com o time, para trazer o time para dentro dessa energia da empresa, desse clima positivo, dessa egrégora positiva. Então, eu reforço. Antes ainda do treinamento, que é de fundamental importância, é necessário que o gestor entenda e tenha a sabedoria, a clareza de ideias e compreender e identificar as características de perfil comportamental profissional são uma condição sine qua non para que os treinamentos possam frutificar positivamente. E olha que nós temos aproximadamente 160 características diferentes de comportamento humano dentro das áreas de liderança. Então, dependendo da equipe, eu preciso realmente saber quem é o gestor e as capacidades que ele tem para poder tocar não só o negócio como uma empresa, mas principalmente os seus setores e os seus departamentos. E para me encontrar é muito simples, você pode me achar através do site Dimitrios, com OS, dimitrios.com.br, ou pelo Instagram. E essa semana nós vamos começar aí uma semana de lives todas as quartas e quintas-feiras, às 18 horas, e falando sobre temas diversos, mas são lives curtas, de 10 a 15 minutos. E também o nosso Instagram é o dimitrios.oficial. E a semana que vem estaremos começando falando sobre mindfulness dentro do ambiente corporativo, a importância de processos meditativos e de atenção plena, exatamente para verificar esses gaps dos ambientes assim tóxicos. Isso tem tudo a ver. dimitrios.com.br ou no Instagram dimitrios.oficial. Seu Ernesto, seu momento. Bom, eu acho que a gente conseguiu desintoxicar, né, o ambiente da empresa, os nossos comentários aqui, porque a gente tem que entender que a empresa é o lugar legal para a gente viver, passar o nosso tempo. E eu também estou muito empenhado no projeto ERP em sala de aula. Estamos aí com mais de 1.000 alunos, está muito legal. E se você tiver interesse em participar, você recebe um exercício, recebe uma apostila e desenvolve
um trabalho num sistema de RP. Pode ser no meu e-mail mesmo, ernesto@erpplex.com.br. Estamos aí à disposição para treinar as pessoas. Gostei. Repita só o e-mail, seu Ernesto. Qual é? ernesto@erpplex, de flexível.com.br. Então você agora terminando o Conexão, corra lá, abra o seu aplicativo do e-mail, mande uma mensagem para o seu Ernesto. Certeza que o senhor vai gostar do conteúdo. E, Vanessa, como é que a gente pode lutar contra essa toxicidade que temos nas empresas? Eu sei que o nosso tempo está estourando, eu vou ser breve. Uma palavra eu posso resumir isso: respeito. A hora em que você vai empreender, pensar que você não é só lucro, não é só o produto, não é só o serviço. Você vai lidar com pessoas. Então, a partir do momento que você tem o respeito, vai vir a comunicação, outras coisas vêm e isso é fundamental, João. É na hora em que você escolhe ter o seu negócio, você entender que você não é o melhor, você não é o único, né? Humildade, o trato com as pessoas, eu acho que isso é o principal. E como é que as pessoas podem te encontrar para poder ter mais principal ainda? Vanessa.morrese.oficial, que nem o Dimitrios. Pessoa chique é um outro nível, tem oficial em tudo. Hoje falamos sobre o ambiente tóxico. E aprendemos principalmente que sempre, como norte, devemos ter orientações e treinamentos vindo da liderança, devemos realmente viver nossa missão, nossa visão e nossos valores. Mas, acima de tudo, a toxicidade é uma responsabilidade de todos. Devemos sempre ter respeito por tudo e todos e empatia. Se a gente pudesse resumir numa frase, uma pergunta interessante seria: se a gente pudesse comer as nossas próprias